Primeiro, a questão do desenvolvimento deveria, entre aspas, ser o ponto central quando nós nos prontificamos a ser vereadores. Por quê? Porque nós conhecer o nosso município é o primeiro ponto essencial para nós sabermos o que melhorar. Se nós não conhecermos, se torna muito difícil, porque boa parte das ações que vêm hoje para qualquer município, ela emana do federal ou do estadual. E nem tudo que o teu município necessita é o que o teu vizinho precisa, e vice-versa. E aí nós temos vários exemplos, como foram postos de saúde com atendimento integral e outras coisas mais, que os municípios receberam com bom grado, porque era um recurso que vinha fundo perdido, mas se esqueceu que no futuro tinha todo um comprometimento orçamentário na parte de folha de pessoal. A manutenção, às vezes, é muito mais cara do que a implantação. Fazer um edifício ou qualquer outra estrutura é muito fácil, mas manter estradas rurais, por exemplo, é uma das coisas mais difíceis que tem, porque o dispêndio orçamentário que hoje tem com as estradas rurais é significativo. E se nós pensarmos numa estrutura cada vez maior rural, nós estamos falando de uma dimensão cada vez maior de problema, certo? Então, o que nós temos que começar a pensar? Nós temos que pensar em como trabalhar todas essas situações, de modo que nós consigamos, então, trazer não só o desenvolvimento local, mas o desenvolvimento regional. Lembrem, quando nós falamos do nosso município, muitas vezes a gente esquece que o município que está fazendo fronteira com a gente, ele é um município parceiro. E que ele pode, sim, juridicamente, né, entrar como parceiro em determinadas situações. Quando nós não contemplamos isso, muitas vezes nós trazemos ônus daquilo que é dos municípios vizinhos. E não estou dizendo que isso é errado, é certo, cada um sabe aonde isso aperta. Mas dentro do contexto do município, em primeiro lugar eu tenho que cuidar de quem? Dos nossos munícipes. Se nós não atendemos, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Qual que é o município? Pato Bragado. Seja muito bem-vindo. Vou pedir só para vocês apertarem um pouquinho, que ele já entra junto com vocês. E aí já... Isso. Aí nós ficamos todos juntos. Então, dentro desse contexto, o desenvolvimento regional, ele traz para nós uma situação muito importante. Primeiro, quando a gente fala de diagnóstico, a primeira coisa, e é derivado da palavra, vem realmente da área médica, né? Que é derivado realmente de você diagnosticar algo. Agora, esse diagnosticar algo, quando eu estou falando na área medicina, eu estou falando simplesmente de um indivíduo, de uma patologia, de uma situação. Quando eu estou falando no contexto gestão, veja, eu aumento toda essa dimensão, porque eu estou falando de uma visão sistêmica. O que é isso? Eu tenho que olhar o meu município como um todo. Não posso simplesmente dizer assim, o diagnóstico de fulano é esse, eu vou trabalhar em cima de tudo isso. Não. O diagnóstico do meu município, ele abrange vários setores. Quando eu falo de vários setores, eu estou dizendo o quê? Saúde, educação, obras, né? E quando eu falo obras, eu estou entrando todo numa infraestrutura, que não é simplesmente eu vou fazer, não, eu vou manter, eu vou ter todo um acervo daquilo que eu tenho, do que eu posso fazer e do que eu não devo mais manter. Decisões difíceis, né? Por isso que o diagnóstico organizacional, ele está no seguinte sentido, ó, o conceito dele é a base de tudo que nós temos. Primeira etapa de um processo de consultoria ou assistência técnica que visa proporcionar a organização e condição necessária para o desenvolvimento e aprimoramento, de modo que seu desempenho atinja nível satisfatório de eficiência e eficácia. Como que eu faço isso? Quando vocês se candidataram a vereadores, vocês fizeram um programa de governo, correto? De modo geral, os prefeitos fazem um programa de governo de modo geral e vocês fazem de acordo com a comunidade de vocês. Quando vocês estabeleceram esse elo com a comunidade, quais foram as propostas que vocês fizeram? E com base em que vocês elencaram essas propostas?
vereador que sabe, o vereador não pode cometer pelo executivo, certo? Certo. Então, o que ele tem que acompanhar? Tem que acompanhar o plano do governo do executivo, de acordo com os projetos que encaminhados do legislativo, ver se aquilo é viável para a comunidade ou não. Então, é essa forma que o legislador tem que trabalhar na Câmara, não executar. O que vai executar o nosso cidadão, se ele for inteligente, já desmascar o vereador. Porque tem vereador de primeiro mandato que às vezes entra lá, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele se frustra. Então, na realidade, não é isso. Ele tem que legislar de acordo com o que ele tem que ver. Porque o vereador, geralmente, é um projeto muito pouquinho. É indicação. O prefeito vai fazer se ele tem recurso ou se ele simpatizar com o vereador. Essa é a verdade que todos encontram. Não é isso? Então, o vereador não executa. Ele faz a indicação e tem que estar, se ele for meio afiliado do prefeito, ele vai ter a indicação dele atendida. Agora, do contrário, o que ele tem que fazer? É ser um bom orador na Câmara para que o povo entenda o que ele está querendo. Muito bem. Do contrário, ele leva a pau toda hora. Eu concordo com o colega e discordo assim numa parte. Se traz para o... Exato. O vereador é difícil. Exato. Certo que ele não executa, então às vezes a maioria ele promete, mas não cumpre o que ele executa. Porque não sabe. Só que tem um problema, porém, eu tenho acompanhado muito a questão de Câmara. A maioria do vereador, ele entra na vereança, ele não sabe o papel que ele vai desempenhar. Boa parte, eu diria até a maioria, não quer saber, não procura saber, e aí passa por lá e fica como aquela mosca morta que não resolveu nada. Mas veja bem, olha a hora do vereador. O vereador assume o mandato e em seguida já tem o plano plurianual. Ali você já vai inserir todas as metas e objetivos que a administração vai executar durante todos os 4 anos. É a hora que o vereador aparece. Aí é a hora que, eu quero, eu sou do meio rural, os colegas que disseram que são agricultores, nosso problema no nosso município é estrada, então peraí, vamos direcionar aqui o trabalho para... Então ali é a hora, e aí o vereador passa batido, porque chega para a Câmara e não sabe nem o que é aquilo muitas vezes. Não procura se informar, não procura alguém que entenda para orientar ele, passa batido. Vem um orçamento, chega aqui lá e fala, meu Deus, que bicho foi esse? Eu não entendo disso, mas ele também vai procurar entender. Aí acaba aprovando um orçamento do jeito que vem do executivo. Quer dizer, aí o executivo direcionou lá quase todo o dinheiro dele para fazer recabe asfáltico, você está precisando de adequação de estrada. Então o vereador tem um papel muito fundamental e ele pode, ele não executa, mas ele pode usar o ferramenta que ele tem Ele que autoriza, né? Exato, aí é a maioria, porque quando ele é minoria não adianta fazer nada, porque nós não olhamos nada, nós somos 3 minorias. Tudo que o prefeito manda, a gente tem que ser. Não, sim, mas eu estou dizendo Nós assim. não olhamos nada, a gente fica lá gritando, batendo, nós não conseguimos nada, não adianta nós procurarmos na lei, fora da lei, quem manda é o prefeito, nós não somos nada. Nós não conseguimos fazer o que era bola. Opa, deixa eu corrigir uma coisa aí. Né? Aqui, primeira coisa, quando vocês são vereadores. Eu entendo a posição política, às vezes. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Mas aqui tem uma questão bem importante. Vocês têm um poder. A questão é que eu tenho que exercer o poder. A diferença é, eu conheço aonde eu vou trabalhar. Então, quando ele fala utilizar as ferramentas, é utilizar as ferramentas principalmente do conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, o que acontece? Eu preciso entender o que está sendo me proposto. Vem um projeto, né? Vem um projeto, mas o que é esse projeto? Afinal de contas, o que vai ser regulamentado, o que vai ser idealizado, o que vai ser feito? Nesse ponto, vereador Edson, é muito importante a gente poder mostrar conhecimento. Porque o que acontece hoje em boa parte de todos os projetos de lei que vão para a Câmara? Eles são votados simplesmente feito a leitura. Né? É feita uma leitura e todo mundo aprova, porque aquilo é bom, ou aquilo é ruim, ou aquilo tal coisa, mas não se levanta quais são os elementos. Quantas vezes nós chamamos os responsáveis por aquele projeto para explicar o que de fato é aquele projeto? A
Você não imagina que repercussão que tem na cidade. Então, eu falo isso que é importante. Aí você tem condições de debater a sua ideia levada para a população. Mesmo não estando na maioria. Mesmo Aí sim. então, Fica salvo, né? uma arma Fica salvo. Você pode perguntar. muito importante. Então, ela sai na mídia todo dia. Se assiste ao vivo, assiste depois. Então, às vezes o cidadão lá, o teu eleitor que encontrou, gostei daquele negócio que você falou lá, porque lá é importante, nós estamos precisando. Então, o teu eleitor está te ouvindo. É uma ferramenta muito importante para nós vereadores e eu falo para vocês, é a maneira do eleitor saber o que você está fazendo. Isso é muito importante. Aí o prefeito se cuida. Vai nas questões dos projetos que nós somos a minoria, às vezes não temos voz. Mas lá na tribuna você tem a voz pesada, que é quando chega até a população. Isso que ele falou aqui. E até porque tem dois elementos. Vocês legislam e vocês fiscalizam. Exato. Agora, realmente fiscalizam? Ó, deixa eu só fechar com isso que o colega falou dele, ele falou corretamente, mas eu nunca fui vereador. Mas já trabalhei muito na Câmara. Mas se eu fosse vereador, tem muitas coisas que o vereador reclama que eu não queria reclamar. Mas eu sou minoria, a maioria dos vereadores vê um projeto do prefeito, vamos aprovar. Eu sou minoria. Peraí, meu amigo. Você é minoria onde? No plenário? Passou. Você teve quantos votos para se eleger? 500, 1000 votos? Você não consegue lotar o plenário com pessoas da população para ouvir você dizendo que aquele projeto vai prejudicar o município que você é contra por ele? Não consegue. Então você tem que mas existe um celularzinho aqui que eu posso pedir para alguém gravar a minha fala lá e jogar na rede social. Então, quer dizer, eu já vi projetos ser revertidos lá dentro da Câmara, a maioria tudo a favor, votou a primeira votação já a favor, vai para a segunda votação, o vereador se levanta contra, faz com que aquilo gere polêmica, o prefeito manda retirar o projeto e tira de lá. Então, o vereador tem. E outra coisa, ela falou muita verdade, professora, fiscalização. Meu irmão, não, mas na minha Câmara é 8 contra 1. Se eu levantar um erro do Executivo, a maioria é contra, não adianta fazer uma CPI. Existe Ministério Público. A partir desse momento, você começa a respeitar. Peraí, eu vou respeitar o João ali, porque o rapaz não é de brincadeira. Então, eu vou agora começar a dar ouvido à voz dele. Então, o vereador tem um poder muito grande. E hoje nós temos duas situações. Nós temos o MP e nós temos o próprio Tribunal de Contas. Quando você envia qualquer situação, eles são os primeiros a elencar pessoas para destinar para verificar qual é a situação daquilo que ocorreu. Então, né, hoje nós estamos, você é do executivo, né? Na parte de projetos, né? Arquitetura e urbanismo. É bacana porque a gente vai fazer um contrabalanço agora. Mas todos os demais colegas são do legislativo, tá? Então por isso que a gente está focando um pouco na questão do legislativo. Tudo bem? Mas a grande questão é, veja, o que o Jonas levantou uma coisa bem importante. Quando vocês entram lá com o mandato, logo depois, 6 meses depois, vocês recebem um documento chamado PPA, né? Plano Plurianual. Como que eu analiso um plano plurianual, que é um planejamento de 4 anos, com todos os elementos de ações que serão configurados, programas, projetos e tudo mais, sem poder analisar criteriosamente? Porque aí lembrem, nós temos todas as secretarias, com todos os projetos, com todas as situações, e cada uma delas tem o desmembramento, né? Ela tem qual é a área que vai ser atuado, qual é o valor do recurso, qual é a atividade com relação a isso e todos os elementos necessários de execução. Quem é o responsável, quem é o fiscal do contrato, quem é isso, quem é aquilo e tudo mais. Detalhe, nós estamos falando de um documento de aproximadamente umas 100 e poucas páginas, correto? Quantas vezes ou quanto tempo eu dedico para esse documento que serão válido por 4 anos, né? E aí vem uma situação muito significativa. Tá, eu estou em dúvida sobre a Secretaria de Obras. Por que determinado projeto está há 48 meses já em execução e ainda vai ficar por 64 meses em execução? Peraí, como assim? O que está acontecendo aqui?